Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma revisão para o que é na quarta-feira, então vamos fazer uma mega revisão para vocês estarem bem assim, afiados para gabaritar o inglês do EQ, beleza? Vamos lá. Atividade de revisão eu quero que vocês façam no caderno, então eu quero que vocês vão pausando o vídeo e vão tomando nota das atividades e da revisão que eu estou fazendo, combinado? Vamos lá. Nós vamos fazer revisão, entre outras coisas, do Simple Present. Vamos rever a forma afirmativa, negativa, interrogativa, respostas curtas, WH questions, como fazer isso tudo, como é que isso aí pode aparecer, que tipo de exercício que você vai precisar saber fazer, tá bom? Vamos lá. Simple Present, para que ele é usado e o que ele significa? Bom, primeira coisa, ele pode ser usado para hábitos, rotinas e ações repetidas, ou seja, coisas que acontecem usually, often, regularly, sometimes, always, never. Então, para falar da rotina e do hábito das pessoas. Vocês estão vendo que eu marquei um monte de xizinho aqui na seta? Isso aqui é a linha do tempo, né? Então, vocês percebam que o simple present, apesar de chamar present, ele quer dizer, ele não tem um tempo, né? São coisas que aconteceram no passado, acontecem agora, vão acontecer, vão continuar acontecendo. Tá legal? Vamos para outro significado. Desculpa, vamos para os exemplos. I always get the 8 o'clock train. Então, eu sempre pego esse trem das 8 horas da manhã ou da noite, sei lá. He never goes to school by car. Então, hábito, rotina dele, ele nunca vai de carro. Por quê? Porque ele mora do lado da escola, ele vai a pé, ele vai de bicicleta, sei lá. Tá bom? Vamos lá. Eu também uso para situações permanentes, ou verdades, ou coisas que acreditamos serem verdadeiras. Coisas que acontecem all the time. Ou seja, o tempo todo. Por isso, tá vendo que aqui, ó, eu fiz um círculo englobando o passado, presente e futuro. Tudo. Por quê? Porque são coisas que acontecem sempre. Vamos ver exemplo? Olha lá. The Amazon River flows to the east. Gente, ele não vai mudar a direção que a água corre, não é isso? Water boils at 100 degrees Celsius. Não vai mudar também, gente. A água não vai passar a ferver em outra temperatura. Tá bom que se você está em condições diferentes de pressão, você está numa altitude, vai mudar. Mas não muda muito. Essa é a verdade, que a água ferve a 100 graus. Vamos lá. Outro significado. Continuação. Eu uso para estados e sentimentos que geralmente são verdadeiros. Coisas que a gente expressa com os verbos believe, know, live, have, feel, like, taste, etc. Esses verbos eu não posso dizer, não posso conjugar esses verbos no presente contínuo, tipo I am believing. Em português a gente fala, né? Eu estou acreditando em você. Mas em inglês, eu acredito em você. Vocês entenderam, gente? Esses verbos que a gente chama de stative verbs, porque são verbos que indicam o estado das coisas, ou o sentimento, o estado da pessoa. Tá legal? Então, vamos continuar aqui vendo exemplos. I feel sorry for him. Então, assim, eu sinto pena dele. Em português, pode ser que a gente fale, eu estou sentindo pena dele. Mas em inglês, a gente não está sentindo, a gente sente pena. Mangoes taste delicious. Eu, pelo menos, adoro manga. Eu acho que elas têm um gosto, elas são super saborosas, né? They taste delicious. Não é que elas estão com esse gosto ou que elas... É o jeito delas, tá bom? É o estado delas, beleza? O último significado que a gente vai ver, estado e sentimentos que estão acontecendo por agora. Então, também expressados com esses verbos. Então, por agora, vamos imaginar. Your hair feels soft. Então, tipo, tô querendo saber o que você passou no cabelo. Your hair feels soft. Ou, I don't trust Hillary. Né? Eu não confio nela, não. Ela tá falando aqui o negócio, mas eu não confio nela, não. This milk smells bad. Is it spoiled? Tipo, esse leite tá fedido, né? Tá fedendo. Em português, ele está fedendo. Em inglês, ele fede. Tá bom? É agora que ele tá fedendo. É por isso que eu tô perguntando. Is it spoiled? Ele tá estragado? Entendeu? Então, olha, gente, com esses verbos, eu vou sempre usar o simple present. Beleza? Vamos para a forma, rapidão, forma afirmativa. Vocês lembram que a gente conjuga o verbo, dependendo do sujeito, a gente conjuga de um verbo de um jeito ou de outro. Então, se o sujeito for I, you, we, they, ou vários nomes, ou vários substantivos, ou seja, plural, gente, o verbo é conjugado só na base form. Eu pego o verbo, tiro o infinitivo do verbo, tiro to, pronto, conjuguei. Vamos ver exemplo? Olha lá.
I usually get up at 6 a.m. I usually get up. O verbo, um phrasal verb, to get up. Eu só tirei o to, virou get up. Mangoes taste delicious. Eu já tinha falado que eu era fã de manga, né? Mangoes taste delicious. Ó, substantivo no plural. Se eu fosse substituir por um pronome, seria they. Mas aqui eu usei o substantivo, conjuguei o verbo só com a base form. Susan and Tom go to school together. Então aqui, ó, dois nomes. Plural, gente. Plural eu conjugo só com a base form, tá? Agora vamos ver para os outros sujeitos. Quem que sobrou? Terceira pessoa do singular, não é isso? Terceira pessoa do singular seria he, she, it. Um nome de uma pessoa ou um substantivo. Singular, tá bom, gente? Só singular que funciona. O verbo é conjugado, eu pego a base form, que é a mesma forma que eu usei lá para os outros sujeitos, e acrescento um Szinho. Vamos ver uns exemplos? Olha lá. She usually gets up at 6 a.m. Tá vendo que eu botei um S? This mango tastes delicious. Essa manga tá uma delícia. Susan goes to school together. Ok, together? By herself. Vou corrigir aqui. Vou escrever, posso? Ok, peguei a caneta aqui. Em vez de escrever together, vou colocar by herself. Sozinha, né? Susan goes to school by herself. My brother studies English twice a week. Olha lá, my brother, um substantivo, só que é singular. Então, coloquei o S aqui. Susan has a big mouth. Quer dizer que a Susan não fica de boca fechada. Ela mete a língua nos dentes. Então, não pode contar segredo para Susan, porque ela tem uma big mouth. Legal? Então, aqui lembrando das regras ortográficas. Olha, se os verbos, se a forma básica do verbo for terminada em O, SH, X, SS, CH, lembra? Os shows da Xuxa são chatos. Os shows da Xuxa são chatos. Eu, em vez de colocar só o S, eu coloco ES. Beleza? Próxima regrinha ortográfica. Olha lá. Quando o verbo é terminado em, ou a base form é terminada em substantivo, em consoante mais Y, o que eu faço? Eu substituo o Y por IES. Então, eu troco, hein, gente? Eu tenho que tirar o Y, colocar IES. E daí, eu conjugo para a terceira pessoa do singular. Então, ó, do jeito que a gente fez aqui, ó. Ó, o primeiro exemplo aqui, ó. Susan goes to school by herself. Peguei um que termina com O e coloquei IES. Aqui, study termina com D e Y. Consoante Y, tirei o Y, coloquei IES. Beleza? E tem o verbo to have. Gente, o verbo to have é um verbo irregular. To have vira has na terceira pessoa do singular, tá? Vamos ver a forma negativa. Como é que eu faço para negar os verbos? Então, olha, se o sujeito é I, you, we, they, vários nomes, for plural, qualquer coisa, eu vou usar don't antes da base form. É bem tranquilo, olha. Eu vou pegar o verbo, ó, afirmativo aqui, ó, I get up. E eu coloco um don't aqui antes do get up. I don't get up. Legal? Ó, o próximo. Mangoes taste delicious. Mangoes don't taste delicious. É de alguém que tem nojo de manga, sei lá. Ou acho que é doce demais, eu não sei. Susan and Tom go to school together. Susan and Tom don't go to school together. Bem fácil, hein, gente? Eu pego don't e coloco na frente da base form. Pronto, está conjugado na negativa. Vamos ver agora para a terceira pessoa do singular. Para o he, she, it, etc. Olha lá, gente, aqui já tem uma diferença. Ó, porque eu vou usar o doesn't. E porque eu usei o doesn't, tá vendo que eu coloquei, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Tá vendo que eu coloquei o S aqui? Então, o verbo que estava na base form mais S, ele fica só na base form. Vamos ver uns exemplos? Vocês vão entender. Olha lá, she gets up. Só que daí, esse S veio para o doesn't. Ou seja, aqui no gets, eu não posso colocar o S. Então, she doesn't get up. Então, ó, muita atenção, porque isso é uma coisa que todo mundo erra, tá? Ó, o S pulou para o verbo auxiliar, para o doesn't. E aqui eu tirei o S, tá? Vamos para a próxima. Mango tastes delicious. Peguei o S, botei no doesn't. Ou seja, no tastes eu não posso colocar o S. Eu tiro aquele S dali, tá? Vamos para a próxima. Susan goes to school by bus. O goes, o S vai para o doesn't. Ou seja, o ES daqui, ó, cai fora também. Então fica Susan doesn't go to school by bus. Perceberam, gente? Então, ó, aqui é uma coisa que muita gente se atrapalha. Quero que vocês prestem muita atenção na hora do EQ, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer esses exercícios. Olha lá.
Passe as frases para a forma negativa. Então, esse aqui é o que você tem que fazer na sua apostila. Eu coloquei 5 itens, tá bom? I like apples and bananas. I like apples and bananas. Então, presta atenção. E aqui o sujeito é I e o verbo está sem o S. Na hora de transformar aqui, eu vou usar don't ou doesn't, gente. Exatamente. Eu vou usar o don't. Então, vai ficar I don't like apples and bananas. Ok? Então, o que vocês têm que prestar atenção é no verbo, a forma do verbo. Tem S aqui? Eu vou usar doesn't. Não tem? Eu vou usar don't. Vamos ver a próxima. You need a pencil to write on the workbook. Então, você precisa de um lápis para escrever na apostila. You need a pencil. Need. Não tem S. Não tem S, então vou usar don't, exatamente. Vou usar don't. You don't need a pencil to write on the workbook. You have a pen. You can write with a pen. Tá bom? Vamos para a próxima. Thomas plays soccer-ish. Nessa daqui tem o S. Ou seja, no don't lá, eu vou ter que enfiar um ES lá. Então vai ficar Thomas doesn't, e daí o play, eu não posso usar o S, eu não posso colocar 2 vezes o S, eu ponho só no verbo auxiliar. Vai ficar Thomas doesn't play soccer at the club. Beleza? Então tá. Próxima. The computer solves the problem quickly. Solves com S. Então, na negativa fica isso. The computer doesn't solve the problem quickly. Legal? Vai ver um problema muito complexo. My sister likes to eat barbecue. My sister likes to eat barbecue. O likes tem S, porque my sister, singular, né? Uma sister só, um computer só. Vocês viram que eu coloquei o S aqui, porque no singular eu ponho o S, né? Então, para fazer a negativa, eu preciso do doesn't. Vamos lá? My sister doesn't like to eat barbecue. Ok? Dá uma pausa no vídeo para você terminar de completar aí no seu caderno e eu te espero no próximo slide. Ok, turma? Então, agora vamos para a forma interrogativa. Muito importante. Olha lá. Eu também vou usar o do. Só que agora eu vou usar o do antes do sujeito. Então, vamos reparar aqui, olha. A frase afirmativa é They get up at 6 a.m. They get up. Então, aqui, para fazer a pergunta, quando o sujeito é I, you, we, they ou outros plurais, é só colocar o do na frente. Você reparou, gente? Ó, a única diferença é que eu coloquei o do na frente. Coloquei o do antes do sujeito. Pronto, fiz a pergunta. Moleza, não é? Vamos lá. Próximo exemplo. These mangoes taste good. Eu tô com o mangoes na cabeça, hein? Olha lá, gente. Do these mangoes... Ups, não saiu o espaço, né? Do these mangoes taste good? Susan and Tom go to school together. Do Susan and Tom go to school together? É só colocar antes do sujeito. Mas, e se eu tiver o he, she, it? Olha lá, como eu tenho o S, eu vou usar o does antes do sujeito, então o Szinho do verbo cai fora, do mesmo jeito que a gente fez na negativa, gente, ó. She gets up, esse S vem para o does. E daí, por causa disso, o Szinho que estava no verbo cai fora, tá? Vamos ver o próximo exemplo. This mango tastes good. Does this mango taste good? Olha lá, por causa do S, eu usei o does para fazer a pergunta. E por causa do does, eu tirei o S do verbo, tá? Próximo exemplo. Susan goes to school by bus. Does Susan... E daí, o ES do goes cai fora. Does Susan go to school by bus? Entenderam, gente? Então, vamos fazer o exercício. Olha lá. Passe as frases para a forma interrogativa. Também muito simples. Olha que interessante. Isso aqui eu coloquei de propósito. Everybody quer dizer todo mundo, né? Muitas pessoas, né? Apesar disso aqui ter um sentido plural, né? De muitas pessoas, quando é esse tipo de pronome indefinido, eu tenho que colocar o Szinho. Sempre com S, tá bom? Everybody, nobody, somebody, ok? Anything, something, sempre, ok? Eu sempre coloco o Szinho. Então, eu conjugo na terceira pessoa do singular. Everybody likes the new song. Para fazer a pergunta, eu preciso pegar esse S e colocar no verbo auxiliar. Então, fica does, exato. Does everybody like the new song? Ótimo. Eu poderia perguntar, does anybody like the new song? Também daria certo, tá bom? Ótima. Opa. You need a pencil to write on the workbook.
Agora eu quero fazer a pergunta. O need está sem o S, então eu vou perguntar com do. Então, gente, vocês repararam que bacana? Ó? Aqui o verbo está com S, na hora de fazer a pergunta eu ponho does, porque eu tenho que colocar o S. E daí o verbo aqui fica sem. Aqui não tem, então você vai ver. Já vou colocar com do. Tá legal? Se aqui não tem, então eu não coloco em lugar nenhum. Do you need a pencil to write on the workbook? Entenderam? Ok. Então vamos para a próxima. Thomas plays soccer. Plays tem S. Então eu vou perguntar com do ou com does? Isso, com does. E o verbo play, ele volta para a base form. Eu tiro o S dele. Então, ó. Does Thomas play soccer at the club? Entenderam? The computer solves the problem quickly. Solves, terceira pessoa do singular, com S. Então, eu vou perguntar com does. Does the computer solve? Então, por causa do does, o verbo ficou sem S. Ó, por causa do does, o verbo ficou sem S. Presta muita atenção nisso, porque, ó, tô careca. Não, careca eu não tô. Mas, olha, tô de cabelo branco de tanto ver aluno errar isso aí. Não erra, tá bom? Vamos para a próxima. Your sister... Ups, essa frase tá errada. Your sister likes... Ups. Your sister likes... Mas será possível? Likes. Your sister likes to eat barbecue. Errei aí, hein? Na hora de montar o slide. Your sister likes to eat barbecue. Então, olha, se aqui tem o S, bacana. Vou fazer pergunta com does, exatamente. E se eu colocar o does, o likes perde o S, ele volta para base form. Does your sister like to eat barbecue? Ok, gente? Vamos, se você não terminou, dá uma pausa aí, termina de copiar as respostas e eu te espero no próximo slide. Ok, então agora vamos ver que tipo de pergunta a gente consegue fazer. Nós fizemos uma pergunta direta, né? A pergunta de yes e no, que é começada com do ou com does. Do you read books? Yes, I do. No, I don't. Ou does Peter play football? Yes, he does. Ou no, he doesn't. Vocês repararam que quando eu começo a pergunta com do ou com does, eu sempre vou responder com yes ou com no. Legal? Esse é um tipo de pergunta que eu chamo de yes, no questions, por motivos óbvios. E tem um outro tipo de pergunta que eu chamo de WH questions. Ah, por quê? Porque essas perguntas são começadas com as palavrinhas WH. Nem todas são WH, mas um monte delas, um monte das question words, começa com WH, ó. Tá vendo? Ups, aqui. Então, se eu perguntar, what do you play on your computer? Você não vai responder yes or no. Você vai falar, I play games on my computer. When does your mother go to work? Você não vai falar yes or no, você fala she goes to work at 6 o'clock. Então, gente, presta atenção que mesmo eu usando as question words, eu preciso usar o verbo auxiliar correto, olha, de acordo com o sujeito, tá bom, gente? Não esquece disso. Então, vamos ver como é que funciona para fazer a resposta. Ó, se eu estou perguntando who, eu quero saber sobre uma pessoa. Who's that man? That's Peter. Eu pergunto where, eu quero saber de um lugar. Where do you live? I live in London. Se eu pergunto why, eu quero saber uma reason, uma razão. Why are you here? Because I need you. Tá? Se eu pergunto when, eu quero saber um tempo, um momento. When do you study? Study at night. Se eu pergunto what, eu quero saber a respeito de uma coisa, uma ação, uma ideia. Então, what do you eat for breakfast? I eat cereal. Uma coisa. Se eu pergunto what time, eu quero saber uma hora, um horário. What time do you finish work? I finish at 6 o'clock. Se eu pergunto how, eu quero saber uma manner, uma maneira, um modo. How are you? I'm fine. Se eu pergunto how often, eu quero saber the frequency, a frequência. How often do you go to the gym? I go to the gym every day. I go to the gym twice a week. Legal? Eu pergunto how old, eu quero saber uma idade. How old is your sister? She is 27. Então, essas são algumas das question words que a gente estudou. E você precisa saber qual question word funciona para cada coisa. Por quê? Porque na hora de responder, você tem que saber que tipo de informação você vai dar. Vamos ver? Olha lá. Quando eu pergunto com uma question word, como essa daqui, ó. Where does Tom play soccer? Então, você reparou que tem a question word, depois vem o auxiliar,
o sujeito, o verbo na base form, porque eu já coloquei, se for o caso, eu já coloquei o S aqui, e um complemento, que é o resto, né? Where does Tom play soccer? E na hora de eu responder, gente, isso aqui muda. Olha, o sujeito vem para o começo, por quê? Porque a minha frase tem que começar com o sujeito, depois vem o verbo, depois o complemento ou a resposta, tá bom? Olha lá, nesse caso, ó, he plays soccer at the club. Se eu tivesse perguntado, what does Tom play at the club? He plays soccer at the club. Então seria invertido isso aqui, né? O complemento com a resposta, tá bom? Depois do verbo pode haver essa variação. Vamos ver agora o que acontece quando a resposta é o sujeito da frase. Como assim, Rachel? Então vamos imaginar que eu perguntei, who plays soccer at the club? Eu quero saber quem joga. Tá vendo que aqui eu não usei? E ó, cadê o auxiliar? Não tem, né? Não tem auxiliar e o verbo tá na terceira pessoa do singular, tá com um Szinho. Sempre que eu pergunto e eu quero saber quem executa a ação, eu pergunto dessa maneira. Eu tenho que perguntar na terceira pessoa do singular, com o Szinho, e sem o verbo auxiliar. Vamos ver o que acontece para a gente montar a resposta. Olha lá, a resposta vai ser sujeito, verbo e complemento. Who plays soccer? Tom plays soccer at the club. Tá vendo que aqui o verbo virou, continua igual? Mas se fosse o Tom and Bob, Tom and Bob, Tom and Bob, Tom and Bob play, daí eu não colocaria o S, tá vendo que muda o verbo? Eu tenho que conjugar de acordo com o sujeito, que é a minha resposta, tá? Agora, para eu fazer um exercício, como é que vai ser? Ó, para fazer uma pergunta para uma resposta dada. E a resposta é, Mary goes to school by car. Eu grifei o by car. By car é o quê? Nessa resposta, eu tenho que saber como a Mary vai para a escola. E para perguntar como, eu tenho que usar how. Então, olha, eu vou identificar o tipo de informação. Aqui no by car é o modo como ela vai. E eu vou usar o how. Quando eu identifiquei isso, ó, eu risquei aquela informação da resposta e escrevi o how na minha pergunta. Repararam? Legal. Agora, com o que sobrar, tudo que sobrou, ou seja, Mary goes to school, eu transformo essa frase afirmativa numa pergunta. Lembra como é que faz? Eu coloco do ou does, dependendo do verbo. Ó, aqui o verbo tem S, vou usar o does. Coloco o does na frente do sujeito e tiro o S daqui. Então, does Mary go to school? Então, ó, o how foi substituído pelo by car. E daí eu coloco, how does Mary go to school? Mary goes to school by car. Entenderam? Vamos lá. E se a resposta for o sujeito da frase, como é que eu vou fazer? Aí é mais fácil ainda. Por quê? Ó, eu grifei aqui, a minha resposta é Mary and... Ups, ficou feio isso aqui, hein? Nossa, a pessoa... Parece que eu tô dando aula na rampa. Peraí, vou caprichadinho aqui. Opa, ok. Eu grifei aqui antes do verbo. O verbo tá aqui. Mary and her sister. Então, aqui, gente, eu sei, só pode ser who. Ou então what, se for uma coisa, não é isso? Só pode ser who porque são pessoas. Eu vou colocar o who lá e vou riscar aqui o Mary and her sister. Repara que eu não tenho como colocar o verbo auxiliar antes do sujeito. Por quê? Porque eu risquei o sujeito fora. Eu tirei o sujeito da frase. Então, o que eu faço? Eu coloco o Szinho no play. Tá vendo que o play aqui tá sem o S porque é um sujeito plural. Mas na hora de eu perguntar, eu tenho que colocar o Szinho aqui, ó. E simplesmente copio a pergunta lá para cima. Who plays on the school team? Mary and her sister play on the school team. Tranquilo, hein? Então, o exercício aqui é o seguinte. Vocês vão fazer perguntas para as respostas destacadas. Então, olha lá. Primeira coisa, tem que resolver o que é isso aqui. In the garden. Não é um lugar, gente? Então, para eu perguntar isso, eu não tenho que perguntar where. Ó, vou colocar where ali e vou riscar o in the garden. E daí, eu vou transformar they play numa pergunta. Ó, como é que eu faço? Coloco do, they play. Vamos ver se é isso? Olha lá. Where do they play? They play in the garden. Tranquilo? Vamos para o próximo. His bike. His bike é uma coisa. Para perguntar what, exatamente. What. Eu vou escrever o what aqui e riscar isso aqui. Beleza? Agora, o sujeito e o verbo são Joe repairs. Joe repairs. Ó, esse Szinho tem que ir para o verbo auxiliar. Does Joe repair? Tá vendo que eu tiro daqui e ponho ali? Então, ó, eu risquei e coloquei what. E depois transformei Joe repairs numa pergunta. Vai ficar, what does Joe repair? Entenderam?
Então, agora que vocês entenderam o mecanismo, fica fácil, é só descobrir que tipo de informação. Every day é a frequência. Então, eu vou perguntar how often. How often? Agora, Peter runs with his dog. Peter runs, então vou usar do ou does, gente, para fazer a pergunta. Isso, does. E daí eu tiro o S do run, né? How often does Peter run with his dog? Peter runs with his dog every day. Vamos lá para a próxima. Mary comes from Spain. Tô falando que ela vem de lá, ela é de lá, né? E aqui é um lugar, então é where. Where, risco Spain, Mary comes from. Eu tiro o Szinho e ponho does. Where does Mary come from? Isso, where does Mary come from? Maria, desculpa, Maria. Agora, presta atenção que aqui eu grifei a mesma frase, hein? Eu grifei o Maria. Como é que eu faço? Maria é uma pessoa. Eu vou perguntar who. E vou riscar o Maria. Dá para eu fazer a inversão, transformar isso aqui numa frase interrogativa? Então, o que eu faço? Eu copio a frase, prestando atenção, para colocar o S no verbo. No caso aqui, o verbo já tem. Então, eu só vou copiar a frase, gente. Ó, who comes from Spain? Maria comes from Spain. Legal? Termina de copiar aí. Eu estou te esperando lá no próximo slide. Ok, gente. Então, agora vamos dar uma revisão mega rápida, assim, voando, do imperative mood. Imperative mood é aquele modo para a gente fazer ordens, ou dar ordens, fazer pedidos, dar sugestões. Como é que a gente faz, gente? A gente usa a base form do verbo e eu tiro, porque eu tiro o to do infinitivo. Então, gente, uma característica importante é que essas frases não têm sujeito. Não tem sujeito. Vou repetir, não tem sujeito. Olha o exemplo. Close the door. Tá vendo que aqui, antes do verbo, não tem nada, tem um vácuo, um vazio. Por quê? Porque é modo imperativo. Eu estou dando uma ordem para você. Fecha a porta. Posso falar please? Posso colocar o please aqui, ó. Please. Close the door. Sim. Mesmo assim, o verbo está sem sujeito, tá? Take care of your health. Tome cuidado com a sua saúde. Ok? A forma negativa, tipo, para eu falar para você não fazer alguma coisa, ou para pedir para você não fazer alguma coisa, é só colocar o don't na frente do verbo. Então, se eu colocar don't, gente, pelo amor de Deus, é só o don't, hein? Não venha com doesn't para cá. Nem tem sujeito a frase. Então, não tem doesn't, tá legal? É só o don't. Ok. Então, aqui eu coloquei uma letra de uma música do Bob Marley, que ele fala get up, stand up. Stand up for your rights, então levante-se e enfrente. Stand up for your rights quer dizer se levante, se insurja pelos seus direitos. Get up, stand up, don't give up the fight. Give up é desistir, então não desista. Não desista da luta, tá bom? Ou não desista de lutar, tá bom? Então, vamos ao exercício bem tranquilo, gente. Vamos encontrar frases do modo imperativo no cartaz. Tranquilo, hein? Qual que pode ter aqui, ó? Visit our recycle center. É uma. Help make a green difference. Também. Please recycle your trash. Também. Learn how to recycle aluminum cans, plastic bottles and paper. Todas essas são modo imperativo. Lembra que eu falei para vocês que cartaz de campanha é um prato cheio? Então, gente, eu vou pegar essa daqui, ó. Visit our recycle center. Ok? Você pode pegar outra também, tá? Na segunda, save energy, put your television to sleep. Olha lá. Save energy, put your game to sleep. Save energy, put your lights to sleep. Ah, eu gostei do save energy, porque é bem curtinho. Save energy. E para mim, Zé Fini. Tranquilo, hein, gente? Muito fácil, não é? Vamos lá. Encontre frases no modo imperativo nesses cartazes. Quais são? Ó, don't trash a vote. Trash, usado como verbo, é desperdiçar, jogar fora, tá bom? Jogar fora. Don't trash a vote. Vote Amy. Olha lá, a campanha, provavelmente na escola, sei lá, né? E ela tá fazendo, olha, não desperdice o seu voto, não jogue fora o seu voto, vote na Amy. Eu vou colocar aqui, ó, vote. Oh, não é veto, é vote. Veto é bem diferente. Vote Amy. Ok. Please don't waste paper. Pronto. Help protect the environment. Outra também. Mas eu vou colocar essa do please aqui. Please don't
waste paper. Legal. Então, gente, essa coisa do imperativo é muito tranquilo, tá bom? Tem que prestar atenção só, primeiro, que não tem sujeito, e segundo, que na negativa não tem história de doesn't, de not, pelo amor de Deus, tá? É don't. Don't. E o verbo na base form, tá? Vamos lá para a próxima atividade da aula. Então, essa é a atividade que você vai encontrar no seu formulário, também muito tranquila. Vamos fazer junto? E daí você já vai ter a solução. Vamos lá. Marque a alternativa que contém a forma correta do modo imperativo. Olha lá, gente. Esse aqui é um cartaz de anti-bullying nas redes sociais. Então, no YouTube, no Facebook, no Twitter, como é que chama esse aqui? No Instagram. Como é que chama esse aqui, gente? Esse com essa mascarinha aqui? Não lembro agora. Não uso essa mídia. Ok. Qual dessas frases tiradas do cartaz está no modo imperativo? A, B, C ou D? Isso. A letra A, muito bem. E o outro cartaz é um para incentivar você a reutilizar o plástico, não desperdiçar e não usar muito plástico que não seja reaproveitável. Qual dessas daí está no modo imperativo? We throw away 160 million tons of plastic packaging a year. E não dá, né? Sujeito antes do verbo. Não dá. 1 in 3 fish caught. 1 in 3 fish caught. Contain. Aqui eu estou falando que 1 em 3 contém. Então, esse aqui é o sujeito daqui. Também não dá. It takes. Ups. Também. It takes. Tem sujeito, gente. Não é modo imperativo. Vamos ver o outro. Refuel and reuse for plastic-free oceans. Esse aqui sim, ó. Reencha, né? Encha novamente, reutilize para um oceano livre de plástico. Essa daqui sim. Beleza, é a D. Então, pessoal, vai lá no Google Forms, marca as alternativas aí, termina de copiar, vai voltando no vídeo aí, pausando e fazendo os exercícios, que essa revisão é super importante pro EQ, tá bom? See you online.